Brasília. O presidente Jair Bolsonaro afirma que vai vencer Lula e compara a eleição a um jogo Flamengo contra Bangu. Repórter Paula Cuenca de Brasília, o que mais o presidente falou? O presidente Jair Bolsonaro estava falando a respeito do processo eleitoral com jornalistas na tarde deste domingo, quando relembrou o fato de que ele deve se encontrar com embaixadores estrangeiros que atuam aqui no Brasil. Ainda nesta segunda-feira deve acontecer esse encontro para que o presidente faça uma apresentação a respeito da transparência nas eleições. E foi falando sobre esse processo eleitoral que ele mencionou que naquela tradicional ligação que é feita do candidato que perde as eleições para o vencedor, para fazer a parabenização, isso deve acontecer com o ex-presidente Lula fazendo a ligação para ele, Jair Bolsonaro. Ele acredita que vai sair sim vitorioso nas urnas, nas eleições que acontecem em outubro. Inclusive comparou essa disputa entre ele e Lula como um jogo entre Flamengo e Bangu, colocando que ele seria o time rubro-negro que então levaria a melhor nessa disputa. A gente tem um trechinho da fala do presidente Jair Bolsonaro para que vocês possam acompanhar. Ele que vai ligar para mim, eu tenho certeza que eu vou ligar para ele. Mas se perder, você ligaria? Até não tem um C nessa questão, é o Flamengo, e com todo respeito, enfrentando o Bangu, pô, com toda certeza, não tem cabimento, até com o time reserva, com todo respeito ao Bangu, lá do meu estado do Rio de Janeiro, o bairro do Bangu também. Jair Bolsonaro ainda disse que se o ex-presidente Lula concordar em comparecer a debates eleitorais, tanto para primeiro quanto para segundo turno, ele então também confirma sua presença. Mas se Lula continuar dizendo que não quer participar dos debates, Bolsonaro também se abstém de participar desse processo em que todos os candidatos podem responder perguntas, fazer debates entre eles. Cabe a gente lembrar que Lula e Bolsonaro já têm se manifestado que não querem participar dos debates eleitorais. É isso, Paula Cuenca de Brasília, gerando os nossos comentaristas agora, começando por você, Amanda Klein, essa alusão ao futebol, hein, Amanda? Está mais para uma final entre dois gigantes. Eu entendo muito pouco, ou, na verdade, nada de futebol, Thiago, mas acho que está mais para uma final de Fla-Flu e não Flamengo contra Bangu ou Corinthians e Palmeiras. Nem sei em que divisão esses times estão, enfim, estão na primeira divisão, mas não sei mais em que categoria eles estão nos campeonatos. Mas, de qualquer forma, são dois gigantes que estão aí disputando a eleição. Um ex-presidente e um atual presidente da República. É a primeira vez que isso acontece na história, né, desde a redemocratização. E as pesquisas mostram hoje, neste momento, que o ex-presidente Lula está à frente. Não quer dizer que isso vá ficar assim até o cenário eleitoral, até porque o presidente Bolsonaro deve colher sim alguns votos e talvez subir nas pesquisas, provavelmente subir nas pesquisas agora com a PEC eleitoral, né, dando dinheiro, 40 bilhões de reais aí na bolsa, no bolso da faixa mais pobre da população. Então ele deve galgar alguns degraus nas pesquisas, mas será de fato um enfrentamento entre gigantes. Mas eu acho que o mais importante anotar nessa declaração do presidente da República é o telefonema. O telefonema, na verdade, é coisa que o derrotado faz, é um ato que o derrotado faz para o vitorioso numa eleição presidencial em qualquer país do mundo. Então, quando o derrotado recebe o resultado das urnas e vê que não dá mais para virar aquele jogo, ele liga então para o vitorioso e o congratula, o parabenize. Eu espero que esse telefonema aconteça, seja quem for o vencedor e seja quem for o derrotado, o perdedor. Se for o ex-presidente Lula, então que Jair Bolsonaro ligue para ele, se for ao contrário, que o Lula ligue para Bolsonaro, porque isso quer dizer que a democracia está em funcionamento e mais, que o derrotado aceita o resultado das urnas. Essa é a grande pergunta que fica. Será que se Jair Bolsonaro for derrotado, ele vai aceitar o resultado das urnas com todo esse discurso que ele tem construído de desconfiança do sistema eleitoral brasileiro? Eu espero que quem sair derrotado desse processo pegue o telefone e ligue para o vencedor. Mota? O presidente Bolsonaro, acho que ele colocou a questão de um termo, de uma forma bastante feliz, né, com uma competição entre um time grande que tem tudo para ganhar e um time pequeno que não tem tudo contra ele. Vamos só lembrar, né, que o Bangu, né, no caso, o PT, ele teve o controle do Brasil por 16 anos, o resultado foi um desastre, o resultado foram os maiores escândalos de corrupção do mundo, que foram o Mensalão e o Petrolão. O resultado em 2015, 2016 foi a maior recessão da história do Brasil desde 1902, com queda de 7% no PIB, uma queda recorde. O resultado foi a ausência de qualquer reforma estrutural. O resultado foi um aumento dos custos de despesas com o pessoal no governo federal de 3% ao ano. O governo Bolsonaro pegou isso, ainda enfrentou uma pandemia e depois uma guerra na Ucrânia
realizou importantes reformas, como a reforma da Previdência, a lei da liberdade econômica, o marco do saneamento. Só o marco do saneamento, por si só, resolveu 30, 40 anos de um legado horrível. Mais de 50% das casas do Brasil não tem água e esgoto. E, no entanto, o Brasil, na era PT, gastou 80 bilhões de reais com Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, etc. É só para lembrar aqui. Então, é uma assimetria muito grande. Não custa lembrar também, de novo, é sempre importante, é só pegando um gancho do que a Amanda falou, não é o presidente Bolsonaro não aceitar, é o eleitor brasileiro não aceitar o fato de ter uma pessoa que foi condenada em todas as instâncias da justiça brasileira, foram mais de 20 juízes que condenaram essa pessoa, inclusive no STF, e aí, de repente, com uma canetada só, essa pessoa sai de uma sala de presídio e passa a ser candidato à presidência da República. Então, o trabalhador que está nos ouvindo, que está com os boletos para pagar em cima da sua mesa, que tem dificuldade de fechar todo mês, olha para isso e fala, realmente, ou a justiça desse país não sabe nada, não tem nenhuma informação, ou está tudo de cabeça para baixo. Então, é esta assimetria que a gente está vendo nesta eleição, e isso provoca uma rejeição muito grande do eleitor. Portanto, eu acho que o presidente Bolsonaro tem toda a razão, eu acho que essa disputa tem tudo para ser resolvida rapidamente no primeiro turno.